Faz tempo que eu mesmo tenho tentado entender melhor o que ocorre com a economia brasileira e com a alta do dólar, um assunto que, desde os últimos anúncios do ministro da Economia, Fernando Haddad, tem dominado as manchetes. É a primeira vez que a coisa passa de R$ 6 e nessa segunda-feira, mesmo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falando em mais cortes de gastos, não deu margem, não deu sinal de que iria arrefecer, pelo menos no futuro imediato. Para entender o assunto, eu que, um leigo em economia, até estava falando de dólar, não sei como é que ele estava reagindo aqui no backstage, mas convidamos agora na Epoch Times Brasil, Rafael Panonco, ele que é economista, palestrante e professor. Muito bem, vamos lá. Consegue me ouvir, Rafael? Olá, Marcos. Boa tarde. É um prazer estar aqui participando com você. Perfeito, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela disponibilidade. Primeiro de tudo, eu tinha uma editora que até me treinou anteriormente na redação da Epoch Times americano, e ela falava que uma das melhores perguntas às vezes é: explica para mim como se eu tivesse 5 anos de idade, porque o público às vezes não tem um entendimento tão claro a respeito do assunto, e eu mesmo, no caso, vou me incluir aí em determinados aspectos. Então eu queria te perguntar, Rafael, que impactos uma alta do dólar como essa que a gente viu pode ter na vida do cidadão comum e, claro, na economia brasileira em termos gerais? A alta do dólar hoje, ela impacta principalmente a parcela mais pobre da população. Criou-se uma narrativa de que o dólar é importante para quem viaja para o exterior ou para quem investe, grandes investidores, ou seja, a classe mais rica da população. Isso não é uma verdade. O dólar, ele impacta praticamente tudo que consumimos na nossa economia, né? Se a gente for olhar para as commodities, seja o petróleo, o minério, commodities agrícolas, todas elas têm cotação em dólar. Se você for olhar para a indústria, para a construção civil, todas essas atividades econômicas, elas consomem alguma coisa que é precificada em dólar. Então, se o dólar se valoriza frente ao real, a gente está falando que o produto que a gente está produzindo no Brasil ele vai ficar mais caro, o custo de produção ele se eleva também. E isso é repassado para o consumidor. Quando é repassado para o consumidor, o que vem a reboque é a inflação. Vamos dar o exemplo no pãozinho do café da manhã do brasileiro. Ele tem a matéria-prima do trigo. O trigo é cotado em dólar. Então, se o dólar se valoriza frente ao real, a gente está falando que o pãozinho vai ficar mais caro. Então, se você for olhar para tudo que a gente tem hoje dentro da economia, combustível, a gente sabe que grande parte dos produtos que estão dentro das nossas casas, eles são transportados, né, de caminhões, e o caminhão consome muito combustível, que também é cotado em dólar, então tudo fica mais caro. A inflação, ela corrói o poder de compra do brasileiro. Se a gente for pegar um dólar, né, abaixo de R$ 5 e um dólar hoje acima de R$ 6, o poder de compra do brasileiro era maior quando você tinha um dólar abaixo de R$ 5. O brasileiro conseguia comprar mais coisas, né, diferente do cenário que a gente tem hoje. Perfeito, Rafael. Eu queria te perguntar, muita gente fala que as causas dessa alta do dólar têm a ver com uma crise de confiança, é o que é amplamente relatado na imprensa, de que não há confiança no governo em termos da solvência das contas públicas, e eu queria entender com você o que isso significa e quais podem ser as consequências de curto ou médio prazo, porque o que temos acompanhado nesses 2 primeiros anos de governo é que a expectativa de o governo fechar as contas não foi atingida e não há previsão de que as previsões anteriores vão ser cumpridas de alguma forma, não é isso? Perfeito. Você falou dos 2 primeiros anos de governo. Exatamente, a gente não pode olhar a foto desse momento do dólar a 6, da taxa de juros, da inflação, mas a gente tem que olhar o que foi o comportamento do governo nesses 2 anos. A gente já viu o presidente da República, por exemplo, atacando a independência do Banco Central. A gente já viu o ministro Haddad, né, o ministro da Fazenda, umas 3, 4 vezes, falando, discursando sobre a responsabilidade do controle de gastos, mas isso fica apenas no discurso. O que a gente vê na prática é o Estado se endividando cada vez mais, praticamente tendo as suas contas deficitárias a ponto de que
numa projeção de médio prazo, essa dívida ela vai ficar insustentável, né? Se fala de um endividamento de 90% do PIB, então esse cenário todo não foi construído agora, mas é uma jornada onde a gente vê o governo com um total descompromisso em relação às contas públicas. Uma sinalização inicial foi quando a gente teve o teto de gastos caindo por terra, que foi um grande avanço ocorrido no governo Temer e sendo substituído pelo arcabouço fiscal, que na época ficou muito subjetivo. A gente viu o discurso do governo repleto de subjetividades, como que vai fazer, não sabe bem como é que faz isso, ou aquilo outro, e o que a gente vê é o endividamento se elevando de forma rápida. Então, isso gera desconfiança. Então, a gente está falando, né, de um futuro. E olhando para esse futuro, quando a gente olha para o mercado financeiro, todo mundo desconfia, opa, se até aqui você está na metade do governo, as coisas estão desse jeito, o que vai ser 2025, o que vai ser 2026? Em 2026, a gente sabe que é ano de eleição, tudo muda, cria-se um teatro para que o governo consiga tente se reeleger. Então, os 2 próximos anos serão bem difíceis se a gente continuar nessa trajetória. Tem uma pergunta que eu queria fazer. O secretário, veja aqui o cargo, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério das Indústrias, ele falou que, para quem está ruim, Wallace Moreira, ele disse, para quem está ruim o cenário econômico, crescimento do PIB de 3 a 3,2% em 2024, taxa de desemprego no menor patamar histórico, 6,2%, taxa de investimento próxima de 18% como proporção do PIB, indústria vai crescer 3%, o maior dos últimos 10 anos, produção industrial do Brasil subiu 30 posições no ranking mundial, emprego na indústria cresceu 75%, sendo que 57% foram empregos para jovens. E é uma curiosidade que eu tenho, e é uma pergunta sincera, no sentido de como a gente equilibra os números que são ditos por esse e outros pronunciamentos de oficiais do governo, com muitas vezes o pessimismo que vem pelo fato objetivo de insolvência das contas públicas e, claro, a crise de confiança que vem com isso. Os números reportados, eles estão corretos e a gente ressalta que o Brasil ele não está numa recessão, pelo contrário, a gente tem um crescimento econômico. Mas aí vamos analisar qual a base desse crescimento econômico. É praticamente o consumo. O governo atual ele estimula muito o consumo, né? Vou dar o exemplo do maior programa de assistencialismo, que é o Bolsa Família. Hoje estão debaixo do guarda-chuva do Bolsa Família em torno de 50 milhões de brasileiros, numa população de 200 milhões. Então, a gente só considera desempregado quem está procurando emprego. Então, você pega uma grande parte da população que vive desse programa social, não é considerado desempregado. Então, você tem um desemprego numa taxa histórica muito baixa devido à grande inclusão de beneficiários do Bolsa Família, praticamente triplicou, sendo que no governo passado ele já tinha mais que duplicado. Mas há de se ressaltar que a economia ela não está em recessão, mas do jeito que a gente está vendo que esse filme está passando, né, ela vai sim ter um problema e um problema grave, porque esse endividamento vai fazer com que a taxa de juros se eleve. E taxa de juros elevada é um grande freio de mão para o crescimento econômico. Então, esse crescimento do PIB que a gente está vendo esse ano, ele não vai se repetir se a gente tem um governo se endividando cada vez mais. Por quê? Para fazer a rolagem dessa dívida, a taxa de juros vai ser cada vez maior. A gente tem visto diariamente os títulos do Tesouro cada vez com taxas maiores. Ou seja, a desconfiança vai fazendo com que o investidor exija taxas maiores para poder financiar o governo. Então, dessa forma, você vai ter um grande freio de mão puxado, você vai trazer desemprego, você não vai ter crescimento econômico, você vai ter uma inflação pujante, e aí isso impacta diretamente na vida das pessoas, do brasileiro.
Rafael, eu estou perguntando, eu não queria tocar a pauta só sem pegar isso, porque é uma questão que me deixou um pouco chocado. Então, o que o senhor está dizendo é que dos 50 milhões de brasileiros que recebem assistência pelo Bolsa Família, pelo Programa Social, a forma como a estatística os classifica é que eles não seriam desempregados mesmo que não tenham ocupação somente por estar recebendo o Programa Social, é isso? Exatamente. Ou seja, quem está incluído em algum tipo de benefício, ele não configura como desempregado. Quem está desempregado normalmente é quem está na estatística procurando emprego. Se essa pessoa que ela tem o benefício do plano de assistência do governo, ela se emprega, logo ela vai perder o benefício. Então, eu defendo que eu não sou contra o Bolsa, o auxílio, Bolsa Família ou qualquer outro plano, mas ele tem que ser bem estruturado para tirar a população que realmente precisa da situação de pobreza e inserir ela na economia da forma correta. Ou seja, ela tem que ser um processo de transição, e não um benefício onde muitas vezes parece ter fim eleitoreiro, ou seja, o governo distribui dinheiro e assim vai ano após ano. Então, ele realmente são dados estatísticos que às vezes pode parecer a nossa economia ela está pujante, o desemprego está baixo, realmente você tem cidades, capitais como São Paulo, por exemplo, uma taxa de desemprego abaixo de 3%. Mas quem é que realmente está desempregado? É só quem está procurando emprego. Quem não procura emprego não é considerado desempregado. Não, é interessantíssimo, claro, não é uma questão aqui sobre se os programas sociais são ou não benéficos, que é um debate mais amplo, mas é interessantíssimo que o público tenha a percepção, mesmo de que, ora, então, poder-se ir em tese, fazer um investimento maior em programas sociais, que com a forma como a estatística é contada, o desemprego seria muito pequeno e o PIB daria uma ilusão de aumentar por causa do consumo imediato que viria disso. Então, claro, poderia ter um fim político, como você bem pontuou. Bom, a gente já viu, então, Rafael Panonco, ele que é professor, economista, palestrante. Um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço.